Conexão Alagoinhas está inaugurando hoje, com Railda Valverde, o quadro Conexão Personalidades. E não poderia ser diferente, porque vou contar uma história. Quando eu cheguei de São Paulo, há quase 3 anos, eu observei o trabalho da Railda e eu aprendi muito sobre a cidade com ela. E aí eu falei, eu quero trazer a Railda agora que eu tô fazendo um programa pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Railda, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. E esse papo vai ser assim, vai rolar tranquilo, porque eu já vi que nós somos mais ou menos, temos a mesma linguagem. Isso, mais leve. É mais leve, mais tranquila. Me fala uma coisa, há pouco estávamos falando de uma mudança da imagem, do início desse seu trabalho falando sobre a cidade e agora uma nova imagem. Conta pra mim um pouquinho como é que isso aconteceu. Primeiro eu quero agradecer, eu que agradeço de estar aqui, é muito bonito ver o quanto a cidade está crescendo também em tecnologia, informação de qualidade, então eu fico muito feliz de estar inaugurando esse projeto. Parabéns e que dê tudo certo. Obrigada. Né? O que mudou? Na verdade, quando o projeto começou, não era para falar sobre Alagoinhas, especificamente a história. Eu sou professora de história formada, trabalho na área, mas aí eu convidei Deise, que é minha produtora. Na época ela não era minha produtora, ela era minha amiga, minha nora, e estava em casa e disse: me ajuda, que eu queria entrevistar alguns candidatos a vereador. Por quê? É uma nova forma deles se mostrarem à população, sem aquela coisa engessada e tal. Aí ela disse: topo. Eu não podia segurar meu celular. Eu digo: você segura meu celular? Ela: seguro. E assim a gente começou. Mas a primeira entrevista que foi ao ar tomou uma proporção tão grande que a gente não esperava. Aí entra a questão da profissionalização do projeto. Sim. Por quê? Porque ela é videomaker, né? Eu só queria fazer uma entrevista. Mas quando a coisa começou a crescer, vamos melhorar. E aí a gente começou a sentar, fazer realmente o projeto, escrevi o projeto. E aí a gente começou. Terminou esse projeto, vamos fazer o quê? Vamos contar a história de Alagoinhas. A ideia não era contar a história de Alagoinhas. A ideia era a gente falar de lugares legais em Alagoinhas. Que eu ando em alguns lugares, as pessoas ficam: onde é isso que você foi? Que lugar bonito, que lugar legal. Em Alagoinhas não tem nada, você está sempre numa atividade cultural. Eu digo: vamos? Topa, Deise? Topo. Quando Deise não podia, ia minha filha, meu filho, minha outra nora. E aí a gente ia revezando e fazendo. Aí a gente mostrou a FIGAM, que é a Fundação Iracigama. A gente mostrou na época a Vila da Lagoinha, de Carlos Doria, que é um lugar que eu amo. Muito bonito. Mostramos o Teresa Lima. Fomos à zona rural, mostramos alguns artistas e assim por diante. Aí só que era muito cansativo, porque a gente era muito tempo e as pessoas conversam muito, mais do que eu. E chegamos a uma conclusão que as pessoas queriam me ver e me ouvir, porque eu sou divertida, porque eu sou engraçada, porque eu tenho um jeito diferente de falar, que é inovador. E aí as entrevistas ficavam muito longas. Sim. Aí vamos começar, foi aí que nasceu o quadro Me Acompanhe, por favor. Mais tecnológico, mais profissionalizado, mais organizado. A gente senta, a gente organiza datas, a gente organiza temas, vai buscar pesquisa, é uma coisa mais organizada. Esse nome, né? Olha, esse nome, Me Acompanhe, por favor. Como é que ele surge? Ele, assim, se acordou e pensou nesse Me Acompanhe, por favor? Quem dera, hein, Deise? Quem dera. Como foi isso? A gente precisa de um nome que dá o norte. Sim. O nome norteia o projeto. E aí, Novos Horizontes. Caminhando em Alagoinhas. Passeie comigo. Todo dia era um nome. Meu Deus. Aí, eu adorei esse. Aí eu dizia: não gostei. Tem outra ideia. Vamos pensar. E um dia eu percebi que eu já digo essa frase aos meus alunos. Digo: vou pra sala. Bom dia, meninos. Vou pra sala, hein? Me acompanhe, por favor. Menino danado, eu digo: você vai comigo pra diretoria, viu? Me acompanhe, por favor. Então já era uma frase que eu usava em várias situações. Uma marca já era uma marca. Talvez, na época não era uma marca, mas é uma frase que ela se encaixa em qualquer situação. Sim, sim. Numa briga, né? Sim. Vamos pra delegacia, me acompanhe, por favor. Né?
né? Você não quer ir tomar um drink comigo? Não, me acompanhe, por favor. Então você pode dar essa frase N situações e aí ela se encaixa. Você vê que cada vez que eu digo me acompanhe, por favor, ele tem uma entonação diferente dependendo da situação. E me diga uma coisa, agora assim, tô querendo saber coisas que eu não conheço, né? Então vamos lá. Você é daqui? Eu sou nascida e criada aqui. Nascida e criada aqui. E essa sua popularidade, ela nasce assim, de repente? Ou as pessoas já tinham percebido esse seu viés e você utilizou isso para esse trabalho, achando que podia ser um gancho? Sim, eu sou popular, né? Eu sou falante, eu sou animada, eu gosto da cultura, eu sou professora, então isso já ajuda. Conheço muita gente me conhece, mas não sou, famosa. Popular é diferente de ser famosa, né? E quando a internet surgiu, eu sempre gostei. Eu tenho vídeos de 2016. Eu fui gestora de uma escola entre 2018 e 2022. E eu joguei essa escola na internet e todo dia tinha vídeo das crianças. Na época a gente podia, né? Até desfile de laços eu fazia. E de repente a escola tomou uma proporção na cidade que todo mundo falava. Eu tive muitos projetos, muitas visitas. Então, na internet eu vi que eu conseguia atrair um público pequeno, porque a ideia não era também alcançar tanto. Ultimamente, é como um rapaz chegou aqui e disse, vou tirar uma foto com você, que você é famosa. Eu digo, ainda é o susto. Sim. Mas ontem eu fui abordada por uma criança de uns 6 anos na rua. Eu ia passando e ele, professora é igual mãe. Sim, sim. Né? Mãe, todo mundo olha. Professora, quem é professor, olha, né? Professora, eu ouvi a vozinha e eu olhei, disse, oi, aí ele começou a gritar. Eu lhe vejo na internet. Aí eu voltei e falei com ele. Ele disse, eu aprendo tudo de Alagoinhas com você. Isso é nossa. Nossa, ganhei. Se eu já gostei, imagine você que é professora. Gente, aí a mãe dele tava com ele, eu tirei a foto, perguntei se eu podia, ela pode postar, eu não sei nem bulir, quem bolha é ele, eu não sei, eu digo, me dê, qual é o seu Instagram, ela nem sei, é ele que sabe tudo. Então, quando eu alcanço essa criança que nem sabe ler, e quando eu alcanço vários tios, pais de minhas colegas de trabalho, assim, meu pai te adora. Ó, meu tio, minha tia, cadê aquela moça engraçada pra contar a história de Alagoinhas? Ou é a conversa do café da manhã? Não foi assim não, como ela disse. Porque papai... E aí eles têm várias histórias. Outras então, histórias. A ideia central do projeto é fomentar o amor por nossa cidade. Pela cidade. Eu amo Alagoinhas. Ponto. E eu gostaria, me irrita as pessoas assim, Alagoinhas não tem nada. Tem sim. Ah, não, vou embora que Alagoinhas não tem nada. Tem. Se você procura bem. Agora, o que é que você está procurando? Não tem emprego, eu estou empregada. Você também está empregada. Então vamos ver como é que você está procurando. Não estou dizendo que não tem não, viu gente, que tem. Mas vamos procurar direito. Tem cultura, tem lazer, tem gente inteligente, tem gente linda, tem gente capaz, tem lugares ótimos, tem árvores. Você sente debaixo de uma árvore e tome o vento. Tem sorveteria com mais de 50 anos. Sente, toma um sorvete, caminha numa praça. Ah, mas a praça está insegura. Calma, as coisas acontecem, nem sempre é tudo cor-de-rosa. Às vezes é cor-de-rosa, choque. Sim. E é isso, né? E a ideia é essa. A vida é essa, né? A vida é choque. É choque de realidade, choque de inclusive, realidade. Pra gente seguir em frente. Uma outra coisa que eu disse que eu vou perguntar pra ela quando eu a encontrar, porque me disseram, eu falei, vou confirmar. Me disseram que você é tímida. E que às vezes você grava de madrugada, assim, quando não tem ninguém, ou num horário que você não tem muita gente na rua, porque você gosta de fazer um trabalho mais silencioso e tá tranquilo. É isso mesmo? Gente, agora eu tô me sentindo muito famosa. Não. Porque criaram uma fake news a meu respeito. Eu falei, não acredito. Timidez, que ela é tímida. Não existe, nunca fui tímida. Se fui, não me lembro. Não lembro. Né? Inclusive, eu tenho que ser chamada a atenção, menos. Calma, devagar. Deixa ela falar, eu digo, por quê? E aí? Você já falou demais. Não. Agora a gente procura, sim, horários que não tenham muitas pessoas no meio da rua. Né? As pessoas são muito maravilhosas. Então, às vezes eu tô gravando, quando eu consigo a cena,
alguém faz, ai, te sigo, muita buzina, né? Muita coisa assim, e aí a gente precisa ir gravar no meio da rua, são ruas que passam muitos carros, a gente não quer atrapalhar também o trânsito, não quer atrapalhar a vida das pessoas, às vezes a gente tá gravando em algum lugar, as pessoas querem passar, e é chato isso, né? Incomoda quem tá passando. Então a gente procura sim horários, geralmente aos domingos, quando as pessoas estão mais em casa, a gente vai para os lugares, procura horários que não tenham tanta gente para não atrapalhar a rotina das pessoas e também as gravações. Então é uma contingência, na verdade, do próprio trabalho, né? Você também precisa de um ambiente assim até para poder desenvolver. Agora me diga uma coisa, eu já entrevistei várias pessoas aqui e eu sempre pergunto isso para elas com relação ao fluxo da informação. Nós trabalhamos basicamente com isso, né? E eu sinto, desde que eu cheguei aqui em Alagoinhas, que a informação, ela não flui de uma forma muito espontânea. Ela flui, mas chega uma hora ela para e ela não segue. E talvez venha essa sensação de que não tem, não existe, não vi, acho que aqui não tem. Essa informação de falta, né? Essa fala de falta, eu acho que eu sinto, na verdade, que está vinculada com esse fluxo da informação que chega a um certo ponto para. Você sente isso também? Você acha que a informação não flui como deveria fluir? Sim, eu acho que agora é achismo mesmo, que o provincialismo da informação em nossa região ainda acontece, né? Os grupos ainda tem esse grupo de cultura, então as informações de cultura ficam restritas aqui, por mais que a gente queira divulgar. Aí aconteceu, você me lembrou uma coisa que aconteceu ontem. Nós levamos a escola que eu trabalho, levou alguns alunos para visitar a Fundação Iracigama. E um colega chegou dizendo, eu não conhecia aquele lugar, que lugar maravilhoso. Eu digo, como assim você não conhecia? Todos os dias eu coloco nas minhas redes sociais, você é meu seguidor e não vê? Aí ele, eu vejo, mas nunca prestei atenção. Então eu acho que aí também a questão da rapidez. Você acaba não pegando essa informação de verdade, né? Você não discute a informação, você passa, eu até vi esse cartaz, mas estava escrito o quê? Não sei, não prestei muita atenção. É aquela rapidez do dedo nervoso. Sim. Né? E tem os grupos, né? Agora, no próximo sábado, vai acontecer um evento que sempre acontece lá na Vila da Lagoinha, de Dória, né? Que é o Vinil Lona, de um grupo de artistas, que eles fazem coisas assim, muito interessantes, mas sempre vai o mesmo grupo. As mesmas pessoas, a gente se vê, quem quer se encontrar vai lá. Sim. Isso não acaba não ampliando. E olha que tem propaganda, tem muita propaganda na internet. Eu vejo, não desse caso específico, mas eu vejo outdoors pela cidade, nós temos isso. Alagoinhas tem uma história que eu estou pesquisando ainda para falar disso, de rádio. O rádio em Alagoinhas é vivo. As pessoas ouvem o rádio. É empregatício. O rádio em Alagoinhas é vivo. Então, mesmo assim, as informações acabam ficando dentro dos grupos e não fluem. Não sei por quê. No nosso caso, eu tenho até que agradecer que o Me Acompanhe acaba chegando a lugares que nem eu sabia. Nem eu sabia. Estive em Boa União há umas 2 semanas atrás e sentei na praça. E sentei na praça com um grupo de amigos. Um rapaz veio e disse, eu conheço a senhora conta a história de Alagoinhas, né? Chegou lá a informação. Né? Tá aprendendo. Eu disse, qual foi que você gostou? Ele disse assim, eu gostei que a senhora falou do rio, da Fonte dos Padres. Gostei que a senhora falou da Fonte dos Padres, porque tem que ter cuidado com o meio ambiente. Eu disse, é verdade, meu irmão. Então, eu não posso reclamar disso, que a gente tem chegado a vários ambientes. A informação com a gente tem fluído. Talvez por também ter esse viés divertido, né? Esse viés, a forma, né? Talvez. Sim. Mas eu penso que as informações generalizadas não costumam chegar. E você dá aula? Você dá aula hoje em quantas escolas? Eu só dou em uma escola. Em uma escola. Quantos alunos mais ou menos você tem? Atualmente, na escola que eu trabalho, caiu muito o número de alunos, então eu devo estar trabalhando hoje com uns 400 alunos, mais ou menos. 400 alunos. Talvez 500. Tá. E me diga uma coisa.
a cadeira de história, né? A cadeira de história é uma coisa que sempre me encantou. Eu já fiz 2 faculdades. A terceira eu tô realmente, tô declinando. Eu tô declinando para a segunda. Eu tô declinando, mas eu sempre gostei de história. E aí, eu fico pensando assim, hoje, essa juventude, né, essa geração, né, que tá chegando aí, como é que você vê que como ela tá encarando, né, a história, essa disciplina, essa mola propulsora, na verdade, né, da sociedade, porque você tem que saber a história do passado, do presente, para ficar projetando, inclusive, o futuro, né? Como é que você vê a relação dos adolescentes, das crianças com relação à história? Eu vou generalizar para todas as disciplinas, né? A escola, no formato que ela tem atualmente, é uma escola que está desgastada, um formato desgastado, né? As crianças querem estar, né? Nós queremos estar na mídia, nós queremos estar na tela, né? Eu fiquei muito feliz quando aconteceu a lei 15.100, né? Que regulamenta o uso dos celulares, porque eles têm que ter atenção. Mas nós, professores, a gente tem que praticamente rebolar para chamar atenção, né? E trazer novidades. Tudo que a gente faz em sala de aula, gente, é importante dizer, tudo que a gente faz em sala de aula é novidade. O menino nunca viu. Agora, como você vai apresentar é que é complicado. E são 40 alunos. Um entendeu, um não quis saber, um dormiu, um tem déficit, um tem inteligência acima da média. Então, é muito complicado. Escola, eu acho que é muito complicado. Quanto à história, essa semana, novamente, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu disse a eles, a gente que trabalha com história tem que estar o tempo todo, porque a história está mudando o tempo todo. Sim. O tempo todo. E aí, Nilo Peçanha, que foi presidente do Brasil, ele apareceu numa novela essa semana. E eu trouxe isso para falar, né? Nilo Peçanha apareceu, mas não apareceu como o ex-presidente. Ele apareceu como o primeiro presidente negro da história do Brasil. Mas isso nunca foi importante. Nunca. Dificilmente um professor disse, gente, Nilo Peçanha foi o primeiro presidente negro do Brasil. Não, a gente começa falando, teve aqui Getúlio Vargas, e aí vai dando mas essa pontuação. E aí eu chamei. Aí eu disse, essa é a nova forma que a história está trazendo, né, de mostrar outros aspectos. E a gente tem que estar sempre se antenando, assim como vocês. Sim. Se não aprender, história é mais fácil. É mais fácil, porque é curioso. Traz curiosidade, é verdade. Quando eu me apresento na sala, eu digo bom dia ou boa noite, eu trabalho à noite também. Eu sou professora Railda Valverde e eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu trabalho com o que eu gosto. Quando eu era criança, minha mãe dizia assim, você é muito fuxiqueira, minha filha. Você vai ser professora de história. Você gosta de falar da vida dos outros. E hoje eu ganho dinheiro falando da vida dos outros. Eu vou contar a vocês a vida de reis, de rainhas, de gente simples. Eu vou contar como o mundo mudou, gente, e vou ganhar dinheiro com isso. Isso eu já chamei a atenção deles. E aí daí em diante vai fluindo. Não é todo dia assim? Não. Tem dias que é só copiar no quadro mesmo, que ninguém merece. É isso que eu ia falar, porque essa questão hoje, inclusive ontem eu estava comentando com o pessoal com relação a isso, né? O pessoal fala, essa geração isso, essa geração aquilo, essa geração... Eu falei, gente, a gente precisa parar com isso. Porque essa geração é o tempo dessa geração. É o tempo dessa geração. É o tempo dessa geração, o mesmo tempo que foi a nossa geração. Né? Então nós temos que entender quais são as necessidades dessa geração para ajudar ela a chegar ao passo mais para frente. Eles são crianças e nós somos os adultos. Quem marca o compasso somos nós, professores, pais, orientadores religiosos, psicólogos. Quem dá o compasso somos nós. Então eu não posso admitir uma criança que grita com o pai ou a mãe, se não tiver um problema, né? Mas, ou um aluno que enfrente um professor. Eu sou o adulto, eu tenho que me posicionar como adulto. E eu tenho que orientar. Olha, aqui é uma sala de aula. Você tem que vir fardado, estar no horário certo, fazer suas atividades. Você fazendo isso, a gente vai se dar bem. Fora isso, é desrespeito, a gente vai ter que procurar outros meios. Quais são os outros meios? Conversa com os pais, conselho tutelar, Ministério Público. Mas até chegar lá dá trabalho.
Até chegar lá, gente, é um processo muito grande. Eu não consigo admitir crianças querendo mandar em adulto. Nós somos os adultos. E a gente pode fazer isso com gracejo, com carinho, porque são crianças. E nós já vivemos isso. Eles não sabem como a gente vai agir, mas nós sabemos como eles vão agir. Nós já fomos crianças, já fomos adolescentes. Eu fui adolescente na mesma escola que eu trabalho hoje. Então eu sei que dá vontade de ficar passeando. Vai chegar o momento de passear. Sim. Tem turmas que eu faço acordo, aquela multa de olha, vamos fazer atividade. E eu libero vocês 5 minutos para vocês usarem o celular, para vocês irem no banheiro. Só não conta a minha diretora. Aí já dá uma animada. Aquelas turmas mais que a gente às vezes não consegue. Mas o adulto sou eu. Quem manda aqui sou eu. E a adequação da linguagem, né? A adequação da linguagem, a adequação da comunicação. A gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Porque nós vivemos esse tempo também. Aí vem as palavras. Ah, mas está proibido usar celular. Não está proibido. Está regulamentado. Nós temos regras. Nós podemos usar, sim, os aparelhos. Inclusive, os alunos podem também, com orientação pedagógica. Porque eles não querem mais estar em livro. O livro está ultrapassado. Eu adoro livro. Eu também amo. Mas o livro está ultrapassado. Sim. Eles querem ler nos tablets, nos celulares. Então, se vão fazer uma pesquisa, o professor está ali orientando. Bora, pesquise. Mas tem que ver, né? Nem toda escola que tem internet e tal. Sim. Mas 2 alunos que tenham já conseguem fazer um trabalho. A lousa tem que ter equipamento. Sim. Não é ficar o tempo todo falando e copiando. Ninguém merece. E a gente tem que se adequar às realidades. As realidades. Pra gente continuar seguindo esse caminho, né? Olha aí, minhas aulas estão fazendo sucesso porque estão na internet. E não ajuda isso? Muito. Muito. Faz as crianças e os adolescentes olharem, né, de uma nova forma. E ajuda. Bom, caminhando aqui, Rai, já para o final, eu quero fazer uma pergunta. Vamos ver se você pode me dar algum spoiler, se tem alguma coisa nesse seu horizonte, né? Nesses seus projetos, você tem alguma mudança que você está pleiteando no que você está fazendo agora? Você está planejando alguma coisa, um passo seguinte? A gente pode esperar uma nova reformulação? Como é que é isso? Toda temporada, eu chamo de temporada, elas chamam de outro negócio, tem uma forma diferente. Nós agora terminamos a temporada março, as mulheres não vivem só de março. E nós trouxemos 4 mulheres que foram de extrema importância para a sociedade alagoense, mas que muita gente não conhecia, certo? Aí agora a gente está pensando em começar a parte de educação. Então, cada vez a gente faz essas pesquisas. A minha vontade, por mim, a gente já tinha expandido para outras cidades, que já chegaram os convites, mas não terminamos o trabalho ainda aqui. Sim. Certo? Então, por enquanto, é Alagoinhas, é contando a história de Alagoinhas, mas temos mais 2 projetos. É para setembro, né? O projeto... Pode falar do projeto? Pouquinho. Esse ano é ano de eleição, né? Sim. A gente começou assim, né? Sim. Então, estamos conversando aí. Então tá, vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Eu perguntei que ela disse assim, boca de sacola. Não fica falando, não. E eu queria dizer outra coisa interessante, se você me permitir. Claro. Muita gente me manda, assim, pessoas falando de Alagoinhas. Né? Agora, o TikTok tá cheio. E me manda assim, tá vendo? Invejando você. Gente, é lindo. Façam mais vídeos, falem das suas ruas, da sua família, falem da sua escola, falem das pessoas que você ama, das pessoas que você não gosta, de pessoas do seu passado, de lugares que não existem mais, de como era essa rua. Falem mais, a internet tá aí para ampliar, para crescer. Eu fico no TikTok vendo o povo de Alagoinhas. Tem umas coisas que... tem umas coisas... tem umas coisas que a gente não quer ver, mas tudo bem, faz parte. Mas tem coisas maravilhosas, tem gente falando muito legal, então pode ampliar, não é inveja não, pelo amor de Deus, é diferente, é lindo. Eu tô amando isso, quando você está fazendo a conexões, histórias de Alagoinhas. Isso é maravilhoso. Alagoinhas é o pórtico de ouro do sertão baiano, ou seja, continua dando frutos maravilhosos. Olha a gente aqui. É isso aí. Agora eu quero que você olhe para aquela câmera ali, converse com o nosso telespectador e diga para eles o que eles vão esperar aí do seu programa, o que é que você quer, o recado que você quer passar para sua cidade. Oi, meus conterrâneos, meus vizinhos,
meus amigos de infância, meus amigos de Alagoinhas. Amem Alagoinhas, não deixe ninguém falar mal não, a gente é daqui. Essa água que a gente bebe é nossa, esse ar maravilhoso que a gente respira é nosso. Até os buracos são nossos e a gente tem que brigar para que a Alagoinha seja sempre melhor. Apoie Alagoinhas. Eu fico triste quando não se apoiam os artistas, não se apoiam a educação, não se apoiam o que tem de melhor em Alagoinhas. E se não acham melhor, vamos mostrar o que a gente tem de melhor, que a gente é maravilhoso. Ame sua cidade, como eu amo. Pessoal, Raiva Valverde, olha, para mim eu ganhei a semana, porque eu estava querendo entrevistá-la há muito tempo e queria ouvi-la aqui para dividir com vocês essa energia que transborda aqui para a cidade. Conexão Alagoinhas em Conexão Empreendedorismo. Gente, desde março, né, a gente vem falando sobre empreendedorismo. Nós trouxemos mulheres incríveis aqui, que mantêm grupos de empreendedoras, que auxilia, que dá força, que organiza feiras, simpósios, seminários. Nós trouxemos, ainda tá faltando gente, mas nós trouxemos já várias pessoas aqui. Hoje eu quis conversar com uma empreendedora, não uma líder dos empreendedores, né, que nós temos aqui eu ia falar aqui em São Paulo, gente, não é São Paulo, é Alagoinhas. Aqui em Alagoinhas. Então eu a trouxe até aqui para a gente conversar um pouco sobre o desenvolvimento desses empreendedores. E nós conversando ontem, ela me falou uma coisa que me acendeu, né, uma ideia do repertório, né? Os empreendedores daqui estão ligados nos seus próprios repertórios, dos seus produtos? Estão buscando conhecimento? O que eles estão fazendo? Então eu trouxe aqui a Júlia Silva, que veio aqui conversar com a gente e contar um pouco como é essa vida empreendedora e como que ela está mudando a vida dela, tomando outras atitudes. Júlia, muito obrigada por você ter vindo. Foi uma coisa relâmpago, né, Júlia? Foi. De ontem pra hoje. Mas eu sou assim, viu? Ah, você é maravilhosa como sempre, Selma. Eu sou assim. Então eu quero que você nos conte, até pra inspirar as empreendedoras aqui da cidade, como que é você buscar mais conhecimento na sua área. Bom, eu já quero agradecer, né, pela oportunidade, por esse convite relâmpago que você me fez. E eu atentamente, né, aceitei. E estou aqui pra gente bater esse papo e falar mais um pouquinho, né, sobre essa jornada, que é a jornada do empreendedor. Que a vida do empreendedor não é fácil, e vocês vão ver. Então, e aí assim, por exemplo, você trabalha com que tipo de produto? Qual é a sua área de atuação? Pronto, a minha área de atuação é o serviço, né? Eu sou cabeleireira e empreendedora. Atuo na área já há 14 anos, mas há 12 anos que eu tenho um salão de beleza e que ofereço esse meu serviço.
E você trabalha com coloração. Gente, ela é demais em coloração, viu? Depois eu vou dar um endereço aí pra vocês, porque ela faz a minha coloração, eu adoro. E eu descobri o salão que ela trabalha, e aí eu fui lá trabalhar com ela. E aí, me diga uma coisa, você tá programando um workshop. Isso. Isso. Como é que vai ser? O que vai acontecer nesse workshop? Bom, assim, como eu trabalho, o salão onde eu trabalho hoje é uma parceria, né, com um amigo que ele é distribuidor de produtos para salão de beleza. E a gente vê a necessidade dos cabeleireiros aqui de Alagoinhas, né, das empreendedoras, das minhas colegas empreendedoras, sobre algumas dúvidas que elas têm ainda na área. Apesar de trabalhar já há alguns anos, mas sempre surgem algumas dúvidas na área de coloração, na área de corte, na área de tratamento, porque o mercado é um mercado que se atualiza. Então a gente sempre também tem que estar atento a essas atualizações para estar, né, renovando, como você falou, o nosso repertório e poder atender bem o nosso cliente. Então, no trabalhar com elas, o dia a dia, eu fui notando algumas dificuldades. Elas sempre me procuravam para tirar dúvidas. Então foi quando eu pensei, mas por que não um workshop? Por que não trabalhar essas dúvidas, né? Eu tô tentando trazer uma solução para o problema das minhas colegas. Sim. E aí, assim, aproveitando esse gancho da atualização, né? Você disse que, a partir disso, você sentiu necessidade de mais conhecimento. Isso. E aí você voltou para as salas de aula. Exatamente. Me fala um pouco dessa experiência de voltar a estudar e trabalhar com o... Você está estudando o quê? Você entrou em que curso? Pronto, vou falar um pouquinho para vocês. Para mim, foi um momento muito desafiador, porque há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu iria estudar administração. Mas foi quando eu engravidei do meu filho e aí eu priorizei esse momento, né? Priorizei o momento com ele e tal, depois veio o trabalho e aí eu fui deixando de lado essa parte do estudo. Mas hoje, com essa vontade, né, de realizar esses projetos, me veio a necessidade de ter mais conhecimento técnico. Porque eu tenho conhecimento, as minhas habilidades que eu acabei desenvolvendo no dia a dia do meu trabalho. Mas a técnica eu não tinha. Eu não tinha a teoria do administrar, eu não tenho a teoria de gerir. Eu tenho a prática de gerir, mas a teoria eu não tinha até o momento, né? E aí eu resolvi voltar a estudar. E estou fazendo o curso de administração e estou encantada. Estou encantada porque é uma área que tem várias ramificações e que puxam para várias vertentes, né? E estou me interessando cada dia mais em aprender para conseguir colocar em prática os meus projetos. E aí você disse que você está agora envolvida num grupo de sustentabilidade, se não me engano, né? Isso. De sustentabilidade. E lá você está fazendo em grupo, Isso. né? Com as suas colegas, projetos. Isso. E aí você pensou, e por que não pensar, né? Num projeto de sustentabilidade para essa área de Isso, beleza. também. E aí, como é que foi? O que você descobriu nisso? Na verdade, é um projeto que está no início, né? A gente só teve a ideia, a gente ainda vai montar um esqueleto e tal, e saber o que projetar. Mas, de certa forma, é um projeto que a gente quer tentar diminuir o impacto, né, que os produtos usados no salão de beleza, os produtos químicos, causam ao meio ambiente. Então, a gente quer tentar reduzir esse impacto. Como fazer isso? Então, a gente está sentando, o nosso grupo está sentando para conseguir desenvolver esse projeto. E você sente falta de conhecimentos sobre gestão? Sim. Sim. Em que sentido? O que você acha que a gestão pode mudar o seu modo de trabalhar ou até produzir esse workshop mesmo? Sim. Nem tanto só para o workshop, né? Para o trabalho em geral. Porque quando eu comecei a empreender, eu era muito nova, eu tinha 24 anos quando eu comecei na área do empreendedorismo. Então, tudo que eu aprendi, como a gente fala aqui na Bahia, foi naturalmente, né? Na tora. Na tora. Então, tudo que eu aprendi sobre gestão, o pouco que eu sei sobre gestão, foi estar ali no dia a dia, trabalhando, vendo a necessidade, né, do meu estabelecimento, ou do estabelecimento que hoje eu trabalho aqui em Alagoinhas também, que eu trabalho lá em Aramari, na cidade onde eu moro, e trabalho aqui também em Alagoinhas. Então, foram essas necessidades. Quando me dava alguma dúvida, o que era que eu fazia? Porque, tipo, eu tinha aquelas informações do dia a dia, mas quando se complicava a situação, o que é que eu posso fazer? O que é que eu poderia fazer?
Então foi surgindo essa necessidade. Hoje, com o curso, eu já entendo que muitas coisas que eu fazia, eu não sabia a linguagem técnica. Tipo, na minha área do salão de beleza, a gente escolhe um produto para trabalhar. Então, a gente compra esse produto, a gente leva para o salão, a gente faz testes para saber se o produto realmente é bom para oferecer ao nosso cliente. Depois, a gente coloca nas prateleiras para vender aos nossos clientes. Hoje, eu entendo que esse processo que eu faço é um processo logístico. E antes eu não tinha essa informação. Hoje eu sei que é uma matéria da administração, que faz parte da gestão. Então, eu acredito que nós, empreendedores, nós temos que estar com essas informações, saber o que realmente nós estamos fazendo, para que a gente possa atender melhor o nosso público, para que nós possamos fazer o nosso estabelecimento, o nosso trabalho crescer, evoluir, né? E maximizar os nossos recursos. Sim. E você disse que tem 14 anos de estrada, né? Isso. 14 anos de trabalho. E me fala uma coisa, nesses 14 anos, você chegou a fazer algum tipo de parceria? Alguma parceria que deu certo ou que não deu certo? A última agora, né? Essa que tá dando Essa que certo, tá dando com certo. lá com o Jamile, que Sim, você conhece. sim. É a parceria com a linha da VIP Shine, que essa parceria eu amo, porque são produtos que eu uso e que eu indico e que eu vejo o resultado. Então, essa última parceria, para mim, tem dado muito certo. E você acha, qual que é a maior dificuldade que você acha que, não tendo a gestão, não tendo conhecimento, né, de gestão, pode impactar negativamente o negócio? Sim, principalmente com o nosso público, né? Com os meus clientes, o cliente final, que é o cliente que eu atendo, como eu te atendo lá, tanto com as clientes que compram os nossos produtos, as donas de salões. O tratar com o cliente, oferecer um tratamento diferenciado, saber explicar sobre aquele produto ou sobre o serviço que eu estou oferecendo. Eu acredito que a administração, ela está me trazendo esses recursos para que eu possa melhorar o meu atendimento, para que eu possa melhorar as minhas vendas. E você está ligada em algum movimento aqui de empreendedorismo? Está ligado a algum grupo de empreendedores? Ainda não. Aqui você tem atuado mais sozinha mesmo. Você acha que é interessante participar desses grupos? Com certeza. Inclusive, é uma tecla que eu sempre bato com as minhas amigas cabeleireiras, né? Porque assim, a área de beleza costuma-se dizer que é uma área competitiva, né, que já se fala muito no empreendedorismo que as mulheres competem entre si. Eu acho uma coisa assim desnecessária, porque eu acredito que tem público para todos. Assim como tem clientes que se identificam com o meu trabalho, tem clientes que se identificam com o trabalho das minhas colegas também. Inclusive, eu tenho várias colegas que a gente troca serviços, eu faço o cabelo delas, elas fazem o meu cabelo, entendeu? A gente precisa unir mais forças, né? Para que o empreendedorismo feminino cresça na nossa cidade. E me diz uma coisa, qual que é o maior desafio nessa área de beleza? Qual que é o maior desafio para vocês? Por exemplo, porque a gente sabe que todas as áreas que a gente atua, né? Sempre tem um desafio de trabalho, para conseguir crescer. Qual que você vê que é o maior desafio dessa sua área? Tem um desafio que, inclusive, hoje eu estava vendo um vídeo no Instagram. E eu presenciei uma situação de uma cliente que foi a um salão de beleza, famoso, acho que lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, não observei em qual cidade, em que ela fez um serviço com um determinado cabeleireiro famoso e ele realizou o cabelo dela, o serviço no cabelo dela, falou o valor que seria cobrado e depois ela foi para as redes sociais e aí ela denigriu a imagem desse cabeleireiro, disse que ele extorquiu ela por conta do valor. E eu fiquei impactada com essa situação, porque realmente é isso, é sobre o valor dado ao nosso serviço. Porque a gente se capacita, olha o que eu estou fazendo agora, estou indo atrás de conhecimento para prestar um serviço melhor ao meu cliente, né? Um atendimento melhor. Então a gente sempre busca crescer, a gente busca ideias inovadoras, a gente busca novas cores de cabelo, novos cortes, aprender a fazer o que está na cabeça da mulherada, né? O que chama a atenção da mulherada. Então a gente precisa valorizar o nosso trabalho. A gente precisa unir forças
para que não desvalorize esse nosso trabalho. Tipo, tem uma colega ali em tal bairro que trabalha X valor, já tem eu que trabalho um outro valor. É as pessoas entenderem que muda muito a demanda, entendeu? De uma cabeleireira que cobra um serviço mais barato e eu que já cobro um serviço, não é nem questão de financeiro, é um valor agregado ao meu serviço. Então, tem essa dificuldade de desvalorização do nosso serviço. A área de beleza é uma área que sofre muito essa desvalorização. Certo. E agora sim, caminhando um pouco mais já para o final, me diga uma coisa. Lá na faculdade, nos bancos da universidade que você está fazendo na de administração, Sim. né? Me diga uma coisa, as pessoas que estão lá, elas são várias áreas. Como é que é essa interação, né? Porque a gente sabe que a gente volta para os bancos, para o banco escolar depois de muito tempo. Verdade. É um ambiente completamente diferente do que a gente conhecia lá atrás, com certeza. Como é que é essa interação? Como é que você está se dando bem com isso? Eu gosto muito, porque assim, é uma diversidade, né, de público. A gente tem lá desde a dona de casa até a empreendedora como eu. Nós temos pessoas que trabalham no comércio, que hoje são CLT, mas que não impede de no futuro também empreender. Tá todo mundo lá querendo aprender alguma coisa para colocar para fora mesmo, para desenvolver novas áreas. E isso daí te estimula. Me estimula bastante. Isso estimula a querer bastante. Continuar. Isso. Bom, Júlia, eu quero que você olhe ali para aquela sua câmera e diga e estimule as empreendedoras a buscarem mais conhecimento para os seus próprios produtos, para suas próprias atividades. Pronto, eu quero dizer a vocês, minhas colegas, né, de profissão, ou que não seja dentro da minha área, ou seja, qualquer outra área que prestem serviço ou que vendam produtos, a procurar conhecimento, a procurar se capacitar, para que nós tenhamos o nosso trabalho reconhecido, para que a gente possa oferecer uma mão de obra melhor ao nosso cliente, um atendimento melhor, para que o nosso cliente saia do nosso salão ou da nossa loja satisfeito com o nosso atendimento ou com o nosso serviço. Pessoal, olha, o que fica pra gente de tudo isso, desse bate-papo, que a gente vai ter outros bate-papos com outras empreendedoras aqui no programa também, que é junto a quem faz, né? O que é importante é a gente entender que nós temos que ampliar o nosso conhecimento, seja em que área for. Porque vai para além do nosso trabalho, Isso agrega valor para nós enquanto pessoas, enquanto profissionais que queremos crescer, conhecer e transmitir. Porque também conhecimento sem transmissão deste conhecimento também é um conhecimento vazio. Então, eu quero dizer para vocês, empreendedoras, que nós estamos aqui para apoiá-las e dizer para vocês, vamos voltar para as escolas, vamos buscar informação, vamos buscar ensinos técnicos, voltar para a universidade. Nós temos que estudar, buscar conhecimento para que a gente possa crescer individualmente. Conexão Alagoinhas fica por aqui e até o próximo programa.